A EJUD 22, a Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, dá continuidade à apresentação de conteúdos para a formação de magistrados e servidores do Tribunal do Trabalho do Piauí. Neste encontro de hoje, que nós denominamos EJUD 22 Convida, nós trazemos a participação do professor e filósofo Andítias Matos, professor da UFMG, pesquisador, uma grande contribuição à filosofia e à filosofia do direito, para discutir alguns aspectos filosóficos da pandemia da Covid-19, analisando como a filosofia vê a pandemia e qual o seu impacto nos tempos presente e futuro. Como constatamos, o avanço da pandemia é surpreendente, mas não sua aparição. Desde a epidemia do SARS-CoV, que explodiu na Ásia em 2003, também causada por um coronavírus, os cientistas de todo o mundo já alertavam para a iminência de uma crise sanitária em escala global. Como não houve avanço nas pesquisas científicas para adotar sistemas de resposta rápida e eficiente para o caso de um novo surto, vivenciamos agora esse estado de calamidade que torna mais dramáticas as crises econômica e social que já se abatiam sobre nós. Com a pandemia do novo coronavírus, presenciamos a intensificação do processo de ampliação do empobrecimento e dos níveis de miséria em amplos segmentos do mundo do trabalho. Como é fácil detectar, o cotidiano das relações de trabalho no Brasil é pautado por uma intensa exploração do trabalho e precarização, ou, o que é ainda mais dramático, pelo flagelo do desemprego e da informalidade. A pandemia da Covid-19 eclodiu entre nós quando estava em curso processo de esgarçamento da rede mínima de proteção social até então existente no Brasil. Esse esgarçamento se deu, sobretudo, a partir das grandes mudanças legislativas que ocorreram muito recentemente, conduzindo à devastação e à corrosão dos direitos trabalhistas básicos. A crise sanitária encontrou um cenário social no Brasil marcado por uma massa intensa de trabalhadores informais, precários, uberizados, flexíveis, intermitentes, que estão à margem do direito, à margem da proteção social e sem meios para garantir sua sobrevivência. Nesse contexto pandêmico, precisamos compreender onde estamos, como chegamos até aqui, quais são as perspectivas, que desafios precisamos superar e de que meios dispomos para construirmos novos caminhos. A filosofia não tem todas as respostas, mas o pensamento reflexivo nos permite fazer as perguntas adequadas e pode nos orientar na reinvenção de um novo modo de vida. Há muitas perguntas a fazer e talvez o professor e filósofo Andítias Matos possa nos ajudar a fazer muitas outras perguntas. Para provocar a reflexão e estimular o debate, gostaria que nesta fase inicial do nosso encontro de hoje, fazer alguns questionamentos, suscitar algumas indagações, levantar algumas perguntas. E o professor Andítias Matos, que
já uma grande reflexão sobre pandemia, no tempo presente e no tempo futuro, pode nos ajudar a compreender esse contexto pandêmico e apontar alguns horizontes, sugerir alguns caminhos, indicar uma reflexão adequada que nos permita conceber a pandemia com um outro olhar bem distinto desse olhar comum que muitas vezes não permite uma compreensão adequada do fenômeno que vivenciamos na contemporaneidade. E aí eu suscito aqui algumas indagações. A pandemia seria uma vingança da Terra sobre nós, seres humanos, pela ação do que há séculos se vem praticando contra a natureza? Estamos diante de um evento da natureza, de um evento cultural, de um evento fruto da obra humana? Há risco de entrarmos em uma espiral com ciclos constantes de pandemias? A pandemia é democrática? Ou seja, estamos todos no mesmo barco? Ou, se estamos todos no mesmo barco, há pouca gente remando, há pouca gente tomando brisa e a grande maioria remando? Ou seja, a pandemia, ela de fato aprofunda as desigualdades existentes? O atual estado de exceção que se instalou no mundo inteiro se justifica como um meio plausível, razoável, aceitável para manter a vida biológica? E como então conciliar esse estado de exceção, de suspensão de direitos e garantias fundamentais para a manutenção da vida com as outras dimensões humanas? O modelo adotado no Brasil é o mais adequado para combater o vírus ou haveria outras alternativas de políticas públicas que pudessem combater o vírus, mas minimizando os efeitos sobre a vida coletiva? Como criar, então, redes de solidariedade para proteger as pessoas mais vulneráveis? Como os trabalhadores e sem direitos podem manter o distanciamento social seguindo a orientação das autoridades sanitárias? E mais, para o âmbito do mundo do trabalho, é possível pensar o futuro do trabalho sem a garantia de direitos mínimos? E aí uma questão que colocada sobre a necessidade de estabelecer uma rede de proteção social. E aí esta rede de proteção social deveria priorizar a criação de uma renda mínima universal, como tem sido adotado em diversos países, ou esta proteção social deve ser viabilizada por meio do resgate dos direitos trabalhistas históricos? E para concluir as indagações, como seria possível reunir a força política necessária, a ação coletiva para reinventar o próprio mundo e, sobretudo, reinventar o próprio mundo do trabalho? Com essas questões, me parece oportunas para esse momento, eu queria, então, nesta manhã de sexta-feira, para que possamos lançar um olhar distinto
sobre o fenômeno da pandemia e analisar, sobretudo, os impactos que isso traz sobre a vida coletiva, que horizontes, que perspectivas é possível conceber para, a partir desse evento pandêmico, construirmos um mundo, ou reinventar um mundo fundado na dignidade, na justiça e na solidariedade. Para apresentar o nosso palestrante desta manhã, gostaria de passar a palavra ao professor coordenador da EJUDE, Dr. João Luiz Rocha, colega magistrado, a quem eu passo a palavra. Bom dia, professor Andítias Soares. Você me ouve bem? Bom dia, desembargador Arnaldo, nosso diretor da EJUDE. Bom, do professor Andítias, ele é um currículo vasto e ele tem uma produção acadêmica. E eu vou destacar alguns pontos. Inicialmente, para quem não conhece o professor Andítias, ele é graduado pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado em Filosofia do Direito. Ele tem 2 doutorados, sendo que um doutorado em Direito e Justiça, também pela Universidade Federal de Minas, concluído em 2009, outro doutorado em Filosofia pela Universidade de Coimbra, 2018. Além disso, o professor Andítias, ele é pós-doutor em Filosofia do Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Barcelona, Espanha, concluída em 2016. Ele é atualmente professor associado de Filosofia de Direito e disciplinas afins da Faculdade de Direito da UFMG, né? Leciona tanto na graduação como na pós-graduação. Foi pesquisador colaborador do Departamento de Filosofia da Unicamp no período 2014-2015, e ele coordena na UFMG vários projetos, sobretudo esse que é denominado Projeto de Pesquisa Filosofia Radical do Direito, que eu acho que ele deve explicar um pouco para a gente do que se trata, o estado de exceção no Brasil contemporâneo. Além disso, só um instantinho aqui para... Além disso, o professor na área do direito, com ênfase na filosofia do direito, mas também na teoria do direito, filosofia antiga, atualmente atuando principalmente com os seguintes temas: normativismo, decisionismo, estado de exceção, biopolítica, debate entre Kelsey e Carl Schmitt, autoritarismo e democracia, desobediência civil, filosofia pré-socrática e estoicismo. Essa vasta obra acadêmica, que pode ser conferida no seu Lattes, para minha alegria e felicidade, o professor Andítias também é poeta, né? E trabalha muito a relação direito e literatura, dentro daquela ideia de que o direito pode aprender um pouco, ou quem sabe muito, com a literatura. E eu também gostaria de deixar aqui 2 provocações. O já lançou várias provocações, e eu queria também lançar aqui 2 provocações para o professor refletir e o momento em que ele deve... ele é que vai definir qual momento. Primeiro, uma provocação geral, né? Em que sentido essa provocação? O que eu quero saber, professor, é o seguinte: a partir da leitura do título do seu último livro, publicado na Espanha, sobre o vírus da Covid-19, e como seria esse vírus?
seria uma filosofia transformadora, como um instante de racionalidade, como bem define o professor filósofo Hernildo Stein, gaúcho, como um mero ornamento, um artigo de perfumaria. Outra, é possível identificar alguns paradigmas filosóficos na forma e no modo como a pandemia vem sendo enfrentada no Brasil e no mundo, diz respeito ao que o desembargador Arnaldo já colocou, em especial no que diz respeito à ordem econômica e social brasileira. Bom, essa é a provocação geral, e tem uma outra provocação que tem um caráter mais específico. A provocação, a reflexão deve ser feita na perspectiva da relação pandemia e tempo. Por que é que eu digo isso? Um isolamento, outros chamam de distanciamento social, quarentena, há mais de 90 dias, podendo chegar a 120 dias. Exatamente quando e como vamos sair desse isolamento. A gente diz que o mundo, quando tudo acabar, nada será como antes. E veja uma questão interessante. Desde cedo nós aprendemos que o tempo tem 3 dimensões: passado, presente e futuro. Mais de pressão e temperatura, digamos assim, instante fugidio entre aquilo que será, porque passou. Um abismo entre o que não é, mas que será, e o que não é mais, porque já passou. Ou para lembrar, já que o professor também é poeta, para lembrar aquele verso do poema As 3 Palavras Mais Estranhas, da Slava Zimborska, que eu gosto muito. Quando pronuncio a palavra futuro, já se perde no passado. E o que acontece normalmente? Muitas vezes nós somos assombrados pelo passado que não passa. Qual é a nossa sensação que eu tenho e que outras pessoas devem ter, talvez a maioria das pessoas que se encontram nas mesmas condições, diante de um presente que não passa, se prolonga como se o tempo tivesse ido a essa única dimensão que é o presente. Muito se tem dito que devemos esquecer o mundo anterior à pandemia, que ele não existirá mais. E o que é isso significa? Significa bloquear nossa passagem, tanto em direção ao passado, como em direção ao futuro, ao mesmo tempo. Ou seja, não temos mais acesso, ou não teremos mais acesso às nossas memórias, e estamos proibidos de fazer qualquer tipo de projeto. Lembra muito Cronos, o deus do tempo da mitologia grega. Do François Austin, no seu livro Tempo e o Direito, é a história da negação do tempo. Diante desse tempo que não passa, que é um presente estéril, sem memória e sem projeto, eu faço a seguinte indagação. Em que medida a pandemia e essa quarentena a que estamos submetidos efeitos de uma maldição de Cronos ou uma vingança de Cronos que se abateu? Se possível, professor, faça essa reflexão na perspectiva, já que o nosso tema tem um recorte, na perspectiva das relações do trabalho. Outras provocações, que no final, se houver oportunidade para um bate-bola, para um ping-pong, eu coloco essas 2 outras provocações. Mas no momento são essas 2. Digamos assim, estabelecer, a partir das provocações do desembargador Arnaldo, as diretrizes da sua fala, Seja bem-vindo, professor, a este evento, promovido pela Escola Judicial do Tribunal Regional da 22ª Região, com, claro, a parceria ao Regional do Trabalho da 22ª Região. Passo, então, para suas... Bom dia a todos, a todas.
Espero que me ouçam bem. Antes de mais, é um prazer e uma honra estar aqui nessa manhã conversando sobre um tema que tem me ocupado de maneira intensiva nos últimos meses. Agradeço o convite do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região. Agradeço a presença e as provocações que realmente me provocam, todas as duas provocações, tanto do professor Arnaldo quanto do professor João Luiz, elas fazem parte já desse universo de reflexões que é o objeto de um dos meus livros mais recentes, lançado na Espanha, que se chama, até no título do livro a gente já começa a pensar o porquê, né? O vírus como filosofia, a filosofia como vírus. Esse livro deve ser lançado em algum momento no Brasil, espero. A gente está negociando, mas não é o caso agora de fazer o marketing pessoal, não. A gente faz depois. Mas, da onde que surge essa reflexão filosófica sobre o vírus, né? O vírus como filosofia, a filosofia como vírus. É um título duplo, e é uma reflexão dupla também. Porque a palavra filosofia ela tem muitos sentidos, e acaba que ela tem sentidos positivos e negativos, tem sentidos mais amplos e sentidos mais restritos. A primeira parte desse título, a filosofia como vírus, ela assume uma dimensão, digamos assim, muito comum da palavra filosofia, que entende filosofia como um conjunto de valores, né? Nesse sentido, a gente diz que cada um de nós tem a sua filosofia de vida, que certos grupos têm uma filosofia X ou Y. Então, com o eclodir dessa pandemia, né, acaba que a filosofia de vida do mundo, ou seja, a forma de vida do mundo, a estrutura de vida do mundo, de produção e de reprodução dessa vida, ela foi como que capturada, foi como que determinada pelo vírus, né? A filosofia de vida do mundo hoje é viral. E isso é uma constatação. O que a gente propõe na segunda parte, né, o vírus como filosofia, já não mais a filosofia como vírus, é pensar a filosofia como algo que pode entrar nessa dimensão e reconstruir, né? Pensar a filosofia como algo mutante, como algo transformador, como algo desafiador enquanto vírus. E aí a gente toma a palavra filosofia num segundo sentido, num sentido mais, digamos, mais concreto e mais libertário. Eu vou começar por essa reflexão sobre o tempo. Eu acho fundamental pensar o tempo, né? O vírus, ele surge como um elemento capaz de fazer face a esse processo que o professor João Luiz fez referência muito rapidamente, de presentificação total, ou de instauração de um longo presente, né? Esse processo muito próprio do capitalismo, um processo muito específico dessa forma de produção de riquezas e de distribuição, ou distribuição desigual de riquezas, que é o capitalismo. A ideia de que o capitalismo se põe como um novum absoluto, que corta a relação com o passado e com o futuro, né? Aí a gente tem, então, uma espécie de... Muitos autores têm trabalhado esse tema, chamando de longo presente, por exemplo, né? Esse longo presente é um presente que não se vincula mais com tradições do passado, né? Então, todas as tradições, elas são feitas tábula rasa dessas tradições, e ele não se orienta rumo a uma projetividade de futuro. Então, parece que a gente está vivendo sempre o mesmo tempo. E esse é o discurso que o capital faz de si mesmo. O capital se pretende ahistórico, ele se pretende universal, ele se pretende igual em todos os lugares, né? Há todo esse discurso de uma espécie de universalidade do capital, quando na realidade é apenas uma forma de produção, né? Uma forma de produção que a gente pode pensar que tem entre 250 a 300 anos, ela é histórica, ela é falível, ela é ambivalente e ela é superável. Mas a gente não tem porque a nossa própria visão da temporalidade, ela foi de alguma maneira como que colonizada por essa visão de um presente eterno, né? E só que em alguns momentos, diz um filósofo interessante que é o Alain Badiou, né, um filósofo francês contemporâneo, as reflexões dele não são tão interessantes em relação ao vírus, mas em relação à temporalidade. Ele fala, em algum momento, essa série de acontecimentos que são, de certa maneira, iguais uns aos outros, ou não são apresentados como iguais, eles sofrem a ação do que ele chama de evento. O que é evento para o Badiou? Evento é aquela situação, é aquele acontecer que vem quebrar a cadeia de normalidade, que vem quebrar a cadeia de previsibilidade. E o vírus é exatamente isso. O vírus é um evento,
Por mais que eu concorde com o professor Arnaldo que ele era previsível, né? O vírus ele era previsível pelo menos desde 94. No livro publicado na Espanha, a gente faz um capítulo bastante, digamos, científico, apesar do livro ser filosófico, demonstrando que vários estudos, desde 94, já nos diziam que há possibilidade de surgimento de uma pandemia global com tais e tais características. Apesar do vírus ser previsível, né, os nossos sistemas de saúde, os nossos governos, as nossas políticas não foram capazes de tomar medidas, de reconhecer a gravidade da situação, né, da possível situação, e se preparar para isso. Então, por mais que ele tenha sido previsível, ele se comporta como um evento, como algo que vem, como nós estamos vendo nessa situação. O próprio ato de estarmos aqui numa videoconferência com esses mecanismos de distanciamento e aproximação, que são extremamente contraditórios, como eu espero falar em algum momento. A própria eclosão do vírus, com a força que ele tem, nos mostra que ele é um evento que transforma mundos, né? Nem sempre para melhor, nem sempre para pior. O vírus, ele não se comporta de acordo com os nossos elementos, de acordo com as nossas previsões, de acordo com o nosso sistema de valor, né? Então, a pandemia, ela tem possibilidades tanto libertárias, quanto, digamos, de aprofundamento das sujeições, das desigualdades, dos sistemas de opressão que nós conhecemos muito bem. Uma primeira abordagem sobre o vírus é a respeito do papel, assim, tanto quanto miserável que a filosofia tem feito em relação a ele, né? Eu e o professor Francis Collado, quando escrevemos esse livro, já somos parceiros de longa data em termos de pesquisa acadêmica. Ele é professor na Universidade de Girona, na Espanha, ou melhor, na Catalunha, né? A gente teve o cuidado de tentar ler o máximo possível de autores contemporâneos, autores célebres, até alguns não tão célebres, enfim, não importa se o autor é célebre ou não, mas tentamos ler esses autores para ver o que eles nos diziam a respeito desse vírus. E nós notamos que em todos eles, desde aqueles consagrados, né, como o próprio Badiou, como Zizek, como Judith Butler, como Agamben, Roberto Espósito, uma série de autores que estão ali resumidos em alguma parte do nosso livro. O que eles faziam era tentar encaixar o vírus nas suas filosofias, tentar encaixar o vírus nas suas construções teóricas, que algumas delas já têm décadas de desenvolvimento, não sabendo perceber, então, que o vírus ele tem uma dimensão, digamos, eventual, de evento, né? Ele tem uma dimensão de nos levar a um outro nível de pensamento. Ele nos exige colocar em xeque todas as nossas certezas. Esse é um elemento importante para nós começarmos a pensar o vírus. Ele põe em xeque os dualismos, ele põe em xeque as díades, ou o que eu chamo de falsas oposições do pensamento ocidental. A primeira e mais óbvia delas, né? A díade, o dualismo mais evidente para todos nós que somos seres vivos. A díade entre vida e morte. Primeiro que o vírus faz algo que eu acho muito, muito bom, né? Ele traz para o discurso filosófico, de novo, o problema da morte. Nós temos ao longo do século XX e o comecinho do século XXI, no qual nós estamos, uma espécie de medo da filosofia em relação à morte, né? A filosofia pós-moderna, em vários sentidos, é uma filosofia que não se preocupa com esse elemento. Mas a filosofia ela é um pensamento sobre seres finitos, com fome de infinito, que somos nós. A morte é um elemento fundamental. E a filosofia, e o vírus pôs de novo essa questão. Ora, lembrem-se que vocês são mortais, né? Existe aquela antiga frase latina, o memento mori. Lembre-se que vocês vão morrer. E vocês podem morrer amanhã, vocês podem morrer agora. O que vocês estão fazendo das suas vidas? A filosofia, o vírus traz de novo, então, uma reflexão profunda e necessária sobre a morte. Mas de uma maneira em que esses dualismos vida e morte são postos em xeque. O próprio vírus. Os virologistas discutem se o vírus é um ser vivo ou não. Olha que coisa mais interessante. A gente não sabe se está falando de um ser vivo ou não. Para muitos, o vírus não é um ser vivo, porque ele não tem metabolismo próprio. Para outros virologistas, uma vez que ele se reproduz, essa seria a característica básica do vivo, então ele seria um ser vivo. Então a gente nem sabe se está lidando com um ser vivo ou não. É uma coisa, digamos assim, o vírus, que está no limiar entre vida e morte,
que está nessa zona de indeterminação entre vida e morte. E essa zona de determinação ela vai se aprofundando cada vez mais na medida em que a gente vai tentando pensar o vírus de acordo com as nossas díades, com os nossos dualismos, ou as falsas oposições que eu tenho falado, né? A segunda delas, que é natureza e cultura, que tem muito a ver com o que o professor Arnaldo colocou na sua primeira provocação. Será que o vírus ele é uma resposta, né, da natureza em relação a nós? Nós temos várias teorias, como, por exemplo, a hipótese, melhor dizendo, da intrusão de Gaia, né? É uma hipótese levada a efeito pela filósofa e cientista francesa Isabelle Stengiers. E a Isabelle Stengiers fala o seguinte, Gaia, que é uma espécie de símbolo para a Terra, ela tem ritmos, tem estruturas e tem formas que estão muito além da vontade humana. E ela tem uma espécie de sistema de autoconstrução e de automanutenção do equilíbrio. Na medida em que o ser humano passa, a partir de um certo momento, a se mostrar como uma força capaz, não apenas de dominar a natureza, mas de ameaçar os ciclos naturais, a Gaia como um todo vai reagir, né? Então, isso seria uma resposta natural à invasão humana, à ação humana, que muitos chamam que muitos vão ler como o antropoceno, né? O antropoceno é esse momento em que o ser humano se torna uma força geológica, se torna uma força capaz de transformar o mundo. Muitos cientistas, muitos filósofos, muitos sociólogos estão dizendo que a gente está vivendo essa nova era, e claro, quando é que surgiu, quando é que começou, cada um vai dar a sua ideia, mas para muitos, a nossa espécie é como um tufão, é como um maremoto, é como um terremoto, que são forças geológicas que transformam o mundo. E o ser humano também seria. E aí vem a hipótese, né? Então, essa pandemia, né, ela é uma resposta natural de Gaia para tentar regular, para tentar reconfigurar o planeta diante dessa força invasiva e negativa que é a humanidade. Mas, por outro lado, né, pegando o dualismo natureza e cultura, nós já tivemos várias pandemias ao longo da história da humanidade, e nenhuma delas se alastrou com tanta velocidade e com tanta letalidade, né, num tempo tão curto, questão de meses, pelo planeta inteiro. Lembremos, por exemplo, que a pandemia de peste negra na Europa, ela durou décadas e décadas, demorou décadas e décadas para matar um terço da Europa inteira. Mas a nossa pandemia de Covid é uma pandemia que em meses, né, transformou o planeta, semanas talvez. E aí a gente vê que existe um elemento humano, né? Existe um elemento humano na pandemia, existe um elemento, digamos, cultural, que tem a ver com as redes do capitalismo, com as redes da globalização. As mesmas redes que tornam possível que eu compre um livro hoje, né, na França, e ele chegue para mim daqui a 3 dias pela Amazon, por exemplo. As mesmas redes que tornam possível que as pessoas viajem, né, durmam em Belo Horizonte e acordem na China com um avião. As mesmas redes que permitem a comunicação global e mais o comércio global são as redes pelas quais a pandemia se alastrou. Então, ela é, a pandemia, ao mesmo tempo natural e cultural, né? Ela é ao mesmo tempo natural e humana. Ela depende, inclusive, de uma relação do ser humano com a natureza. Ela depende de uma interação que não é nem natural nem cultural, mas está no meio disso. E por fim, não por fim, porque a gente tem que limitar de alguma maneira, a gente vai falar só de díades, só de dualismos que estão sendo postos em xeque, só de dualismos que estão sendo reconfigurados. Talvez aquele que mais nos interessa nesse momento, o dualismo vida e economia, né? A gente tem visto um debate muitas vezes inócuo, muitas vezes sem sentido, sobre a necessidade de escolher entre a proteção da vida das pessoas e a maximização, então, talvez, do isolamento social, por exemplo, da construção de estruturas mediatizadas, como essa que a gente está fazendo, e, por outro lado, a necessidade de garantir a sobrevivência da economia, né? Dos trabalhos, das pessoas tendo a sua renda mínima com o seu labor. Então, nós temos pessoas advogando para os dois lados. A vida é mais importante que a economia, ou a economia é fundamental, mais importante do que a vida.
o vírus mostra que isso não tem sentido, né? O vírus mostra que somente um tipo... Primeiro, que a gente está falando de economia, não é economia geral, né? Não é economia enquanto conceito. É uma certa economia capitalista, né? A economia capitalista, o que o vírus demonstra é que podem existir outras economias e que essa economia capitalista, ela é suicida, né? Uma economia que precisa colocar a díade, que precisa colocar a escolha entre vidas ou ela própria, ela não é uma economia que tem condições de continuar da mesma forma como vem se desenvolvendo ao longo desses 2 séculos e meio, né? É uma economia que é contra o elemento fundamental da própria existência humana. É um falso dualismo, é uma falsa posição vida ou economia, porque o que o vírus nos mostra, fundamentalmente, é que as redes, ou melhor dizendo, o ciclo geral do capitalismo, ele vem sendo posto em xeque. Qual que é esse ciclo geral do capitalismo? Ele se dá mediante a ideia de trabalho, que vai gerar dinheiro, bens, para o consumo. Né? O capitalismo ele se baseia fundamentalmente em consumo, que leva, numa dimensão, digamos, mais filosófica e psicanalítica, à frustração. Né? Porque o consumo ele sempre é uma tentativa de lidar com esse objeto, esse obscuro objeto que nós não conseguimos lidar, que chama desejo. O ser humano é um ser desejante. Né, já dizia o Deleuze, é uma máquina desejante. O capitalismo é um sistema que tem sucesso porque ele consegue, de alguma maneira, apreender e determinar esses desejos. Né? E, de alguma maneira, hierarquizar esses desejos e controlar esses desejos. Nós vamos estar sempre desejando, só que a forma da gente colmatar essa lacuna, a forma da gente fazer face essa lacuna, que vai estar sempre em nós, o desejo, é o consumo. Mas na medida que você consome, você é frustrado. E quando você é frustrado, você é levado a trabalhar mais, para ter mais dinheiro, para consumir mais, para ficar mais frustrado. Então, o capitalismo ele tem esse ciclo: trabalho, dinheiro, consumo, frustração. E o vírus vem exatamente quebrar esse ciclo. Né? O vírus vem demonstrar, por exemplo, algo muito interessante para pensar as relações de trabalho na nossa dimensão capitalista neoliberal. Né? A gente está vivendo uma recessão econômica, não há a menor dúvida. Isso gera desemprego, isso gera violência social, isso gera uma série de elementos negativos. Mas a recessão econômica que nós estamos vivendo, e vai se tornar pior, sem a menor dúvida, ela não se dá como essa é uma reflexão que eu tenho que dar o crédito, não é minha, eu estou apenas reproduzindo, é de um filósofo italiano interessantíssimo, chamado Franco Berardi, e ele tem um apelido que é Bifo, né? Franco Bifo Berardi. Ele nos diz que a atual recessão econômica não se dá por motivos financeiros, não se dá por razões financeiras, como em 2008. Ela se dá por o que ele chama de colapso dos corpos. São esses corpos que são tratados desigualmente, certos corpos que já não podem mais produzir, de um lado, e outros corpos que são levados a uma maximização da produção. Pensem, por exemplo, nos médicos, no pessoal sanitário em geral. Pensem, por exemplo, nos entregadores de aplicativos, né, da uberização, ao qual fez referência o professor Arnaldo. Então, a gente tem um colapso em 2 sentidos. Corpos que são levados à exaustão da produção e corpos que são como que deixados numa dimensão de não produtividade. E aí a gente percebe que algo que a gente tinha como que esquecido volta ao cenário atual, né? Toda a economia capitalista neoliberal tem se baseado naquilo que o velho bom Marx chamava de valor de troca, né? As coisas, os bens, e eu não estou dizendo só bens materiais, bens imateriais também como serviços, né? Mas vamos falar em bens amplamente, todo mundo vai me entender quando eu falar em bens. Os bens, eles passam a ter um valor abstrato que pode ser trocado mediante dinheiro, né? A grande sacada do capitalismo foi transformar qualidade em quantidade. Foi dizer que tudo no planeta tem um preço, que tudo no planeta pode ser transformado em dinheiro, pode ser medido por esse universal abstrato que é o dinheiro. Então, o valor de troca de um objeto é o valor de dinheiro que ele tem, né? É o valor de dinheiro que ele pode de alguma maneira,
que ele pode, de alguma maneira, representar. E ficou para trás aquela velha noção de valor de uso, né? O valor de uso tem a ver com a utilidade que os bens têm para nós. Com a utilidade o valor de uso de um prato de arroz com feijão é me alimentar, né? O valor de uso de um livro é o fato de eu poder aprender alguma coisa com ele. A economia capitalista tinha deixado de lado essa noção de valor de uso e investido sempre na abstração cada vez maior do valor de troca. E a gente está vendo de novo aqui, surgiu o valor de uso, diz o Franco Berardi, que é exatamente a noção de que, e essa frase vai parecer muito chocante, nessa pandemia, o universal abstrato não tem lugar. Traduzindo, nessa pandemia, o dinheiro é inútil, né? E o dinheiro é o elemento fundamental que determina a abstração máxima que nós conhecemos como capitalismo neoliberal. O dinheiro é inútil, porque não adianta eu ter dinheiro para comprar uma vacina que não existe ainda, né? Não adianta eu ter dinheiro, muito dinheiro, para comprar respiradores que não foram fabricados e nem serão. O dinheiro é inútil para fazer face à destruição dos sistemas de saúde e do sistema de seguridade social que o neoliberalismo patrocina há muitos anos, há muitas décadas. Então o dinheiro ele se mostra exatamente como aquilo que ele é, como uma grande ficção. Eu quero temperar essa frase desde já, para que não me compreendam mal. É claro que existe uma distribuição desigual dos riscos. É evidente que nós que estamos aqui nessa situação, podendo discutir a pandemia, podendo pensar a pandemia, né? Todos nós aqui somos servidores públicos, por exemplo, temos garantidos o nosso pagamento, o nosso salário. É muito diferente de um motoboy, né, muito diferente de uma diarista que não tem essa garantia, ou que tem de uma forma muito superficial, muito precária. Eu discordo, por exemplo, de autores como Zizek, né, que é muito famoso, muito celebrado, talvez pela forma como ele escreva, que diz que a pandemia vai levar, ele não fala que pode, não, ele fala que vai levar, é uma afirmação categórica, a um novo comunismo global, e que todos nós estamos no mesmo barco. Eu acho isso delirante, né? Nós não estamos no mesmo barco. Existem pessoas que sentem muito mais essa dimensão opressiva do capital com a pandemia, né? Mas o que eu quero trazer, para além dessa percepção que me parece óbvia, que existe uma distribuição desigual dos riscos, é que o dinheiro se tornou algo inútil no sentido de que nós não precisamos de dinheiro para vencer a pandemia. Nós precisamos de retomar 2 elementos, ou 3 elementos, né? Inteligência social, confiança na ciência, com confiança crítica, obviamente, né? Que é o que a filosofia já vem fazendo desde o início do século XX, com uma crítica intensa à ciência, mas jamais com uma proposta de retorno obscurantista ao domínio do mito, por exemplo, ao domínio de uma dimensão irracional, e solidariedade. O que tem valor efetivamente, o que pode criar elementos úteis, o que pode criar vacina, o que pode criar respiradores, o que pode refazer sistemas de saúde e de seguridade e previdência social, é inteligência social, é ciência e é solidariedade social, né? É claro que o dinheiro ajuda, mas ele sozinho, ele não é capaz de fazer face a essa pandemia. E aí eu passo para uma dimensão, tendo feito essa crítica desse dualismo vida e economia, eu passo essa pergunta que todos fazem, mas a pandemia, ela leva realmente a uma nova visão de sociedade mais solidária, porque é aquela ideia, né? A solidariedade vai se impor ao ser humano, ainda que ele não seja solidário. Porque se eu não me comporto de acordo com as regras, por exemplo, do isolamento social, eu não sou um perigo só para mim, não. Eu sou um perigo para todos, né? Se nós não conseguimos imunizar a população em geral, sempre vai haver a possibilidade de uma retomada do vírus. Então, medidas de isolamento social, elas não são medidas de natureza individual que eu possa escolher ou não. Elas fazem parte, ou deveriam fazer parte, de um projeto mais amplo, que no Brasil não existe, infelizmente, de enfrentamento comum da pandemia. Eu não sei se vocês pensaram num dado muito simples, né?
que é o dado que, de alguma maneira, foi muito criticado na Europa por vários autores, como Agamben, mas que tem um sentido técnico muito interessante. Se nós tivéssemos um lockdown de 3 semanas total, nós venceríamos a pandemia. Por quê? Por que um lockdown de 3 semanas total venceria a pandemia? Porque todos aqueles que estão infectados, eles estariam em suas casas ou nos hospitais, os casos mais graves, e assim nós conseguiríamos uma dimensão de imunidade muito intensa, uma vez que o vírus dura no máximo 14 semanas, né? No maior parte dos casos. Claro que há casos complicados, que as pessoas vão ficar no hospital muitas semanas, mas em mais de 90% da população que é atingida, em 2 semanas as pessoas se recuperam e elas não transmitem mais, né? Pelo menos são os dados que nós temos até agora. Então, um fechamento geral de 3 semanas, como foi feito de forma bruta, como foi feito de forma violenta, isso é criticável na Espanha, na Itália, em outros países, mas a gente vê que são países que estão voltando a uma certa normalidade. A gente vai falar disso se tiver tempo, a noção de nova normalidade. Enquanto o Brasil fica entrando e saindo, não tem um plano central, não tem um Ministério da Saúde minimamente competente para fazê-lo, e a gente, então, tem essa noção de que a pandemia vai se tornar algo normal para nós. Uma vez que nós não aceitemos a noção de que não se trata de um problema individual, se trata de um problema social. Usar máscara não é uma escolha estética, de moda de cada um. Usar máscara é um dever social, para fazer face a uma ameaça social. Então, a gente tem dúvidas em relação a esses autores mais otimistas que pensam na possibilidade de surgimento de sociedades mais solidárias. Talvez na Europa. No Brasil, me parece que a gente tem a outra possibilidade. Né? A gente põe isso no livro, eu e o professor Francis. São 2 grandes possibilidades. Ou um repensar geral da sociedade e construção de comunidades humanas mais solidárias, ou aprofundamento do neoliberalismo, aprofundamento violento do neoliberalismo. E aí eu entro num tema que é o tema específico do TRT, da área do direito do trabalho, né, do direito social, em termos mais amplos. O que a gente vê com a pandemia no Brasil é o surgimento da superexploração, né, do trabalho humano. Se nós lembrarmos, por exemplo, que a grande bandeira, lá nos anos 20 do século passado, anos 20 e anos 30 do século passado, a grande bandeira da social-democracia, especialmente na Alemanha, eram os famosos 3-8, né? 8 horas de trabalho, 8 horas livres de lazer, digamos assim, e 8 horas de sono, para você poder trabalhar mais. Então, 8 horas de trabalho, 8 horas livres, 8 horas de sono. Era a grande bandeira, quase revolucionária, da social-democracia. Isso não existe mais, né? Autores estão dizendo que nós entramos no sistema 24/7. O que significa isso? Significa 24 horas de trabalho e 7 dias por semana. E essas tecnologias que, por um lado, nos ajudam a manter os nossos trabalhos, nos ajudam a manter, de uma forma completamente diferente, as nossas rotinas, elas são onicompreensivas, elas são universalizantes. Eu, como professor, estou trabalhando 24 horas por dia. Ah, mas você dá aula 24 horas por dia? Não. Eu atendo aluno no Skype 24 horas por dia. Eu respondo mensagem no WhatsApp às 2 da manhã. Né? Então, deixou de existir. Isso não é a pandemia que fez. O capitalismo já exigia isso. Mas a pandemia, ou o uso político-econômico da pandemia, tornou possível justificar a ideia de uma disponibilidade total para o trabalho. Né? E cuja uma pequena parte vai se transformar em salário, digamos assim, para a gente usar as velhas expressões, os velhos conceitos, que são interessantes do Marx, por exemplo. Né? A gente vive um momento em que não é mais possível isolar o que a gente chama de mais-valia. Né? Lá no século XIX, o Marx faz uma série de contas e diz assim, olha, o trabalho desse operário aqui para produzir, para produzir um livro. Meus exemplos são todos com livros, que eu acho o bem de consumo mais desejável para mim é livro, então tudo com livro. Então o operário vai produzir um livro, ele tem uma quantidade X de trabalho naquele livro, né, que está materializado naquele livro. E ele vai receber menos que isso. Né? O seu empregador, o livro tem uma quantidade X de trabalho e ele vai receber X menos Y. E isso é a mais-valia. É daí que se dá o acúmulo de capital, é daí que se dá a separação entre classes. Mas isso é possível, né, num contexto, digamos, clássico como o do Marx.
num contexto contemporâneo, já não é possível mais medir mais-valia, porque o trabalho se tornou total, o trabalho se tornou universal, o trabalho ocupou toda a dimensão, digamos assim, das nossas vidas. E aí que vários autores, vários deles marxistas, mas marxistas críticos, né, como Antônio Negri, por exemplo, um grande filósofo contemporâneo, vai dizer que a gente passou dessa fase, digamos, clássica, em que se podia medir o valor, a mais-valia é exatamente isso, é um mecanismo de medir o valor, para o momento em que o valor ele explode e se torna onicompreensivo com toda a dimensão social. Ele dá o nome de produção biopolítica. Né? A produção biopolítica é esse momento no qual nós não produzimos simplesmente bens, mas produzimos serviços, produzimos códigos, produzimos afetos, produzimos linguagem, né? São elementos que não podem ser sopesados, não podem entrar como não podem entrar como uma estrutura objetiva numa conta qualquer. A produção biopolítica é a produção que é intrínseca e que é, ao mesmo tempo, imparável. É a produção do próprio sujeito. Né? A produção biopolítica ela tem a ver com processos de subjetivação, com processos que nos tornam o que nós somos. A palavra sujeito, Foucault já tinha dito isso há muito tempo, né? A palavra sujeito ela tem um duplo sentido. É, ao mesmo tempo, aquele que é ativo, ele não é objeto, né? O sujeito é aquele que faz, o sujeito é aquele que tem, assim, tem nas suas mãos a possibilidade de produzir, portanto, ele não é objeto, todos nós somos sujeitos de direito nesse sentido. Mas também o sujeito é aquele que está submetido. Né? A palavra sujeito vem do latim, subjectum. O sujeito é aquele... Então, para nós sermos ativos num certo mundo laboral, temos que estar, de certa forma, submetidos também. Então, o que a gente vê com a produção biopolítica são novos processos de subjetivação. É a criação de novos sujeitos. E isso vai levar a um novo trabalho. Isso vai levar a uma nova relação do direito com o trabalho, que me parece que, pelo menos com os dados que nós temos atualmente, me parece que não aponta para nenhuma libertação, me parece que aponta para nenhuma emancipação, mas sim para um aprofundamento dos elementos de sujeição. É claro que a nossa análise tem que ser sempre aberta, né? Há a possibilidade, sim, de que, por exemplo, o Bifo, o Franco Berardi fala isso, na medida em que, durante esses 3 meses, 4 meses, que no Brasil, não tenho dúvida que serão, até o final do ano, nós estaremos na mesma situação, não há dúvida disso para mim. Mas esse tempo que nós passamos na internet, esse tempo que nós passamos com nós professores, por exemplo, dando aulas telemáticas, né, os juízes, desembargadores, realizando as suas tarefas também por via telemática. Isso cria uma dimensão de tanto estresse, isso cria uma dimensão de tanta subjetivação, que pode ser que aconteça em algum momento que a nossa mente ligue a noção de online igual a doença. Né? Tanto é que eu já vejo vários colegas dizendo, olha, eu dou aula, né, dou, sei lá, 4, 5, 6 horas de aula por dia, depois disso eu quero desligar o computador e ler um livro. Né, e fazer ginástica. Eu não quero ter contato mais com o computador, porque isso me lembra, isso me faz sentir, isso me leva à compreensão de que nós estamos doentes. Então, esse, por incrível que pareça, pode ser um elemento positivo da pandemia. Uma subjetivação, claro que simbólica, né, no sentido molar, no sentido molecular da psicologia, em que, né, quando eu vejo o computador ligado, vejo a internet, vejo o Google Meet, que a gente está aqui, eu já lembro doença, pandemia. E aí a gente tenta, de alguma maneira, né? De alguma maneira a gente tenta fazer face a isso. E é claro que isso também se dá de forma diferencial, né? Um elemento interessante que aconteceu na Espanha e na Itália, no Brasil, até agora não com tanta força, mas talvez vá acontecer também, é que a pandemia traz um problema geracional muito grande. Pessoas jovens, né, que tem já, desde o seu nascimento, essa intimidade com os meios telemáticos, sentem muito pouca diferença em substituir contatos reais por contatos virtuais.
Então é muito mais fácil impor uma superexploração e um teletrabalho a alguém mais jovem do que alguém que conheceu e conhece a dimensão física, concreta e real do trabalho. E mais, na Espanha e na Itália isso foi muito dramático, porque a pandemia nos primeiros meses ceifou a vida de muitas pessoas idosas, né? Pessoas que nos seus 70, 80, até 90 anos participaram de lutas sociais, lutaram por direitos e que foram dizimadas. Com isso se perdeu uma dimensão tradicional, se perdeu uma dimensão viva de lutas. E, ao mesmo tempo, se insere no trabalho grupos sociais mais jovens que são muito pouco críticos em relação à dimensão telemática, em relação à internet, em relação a essa mediação da internet. Isso é gravíssimo, na medida em que a gente perde a possibilidade, então, de ter contato, né, com a tradição. É exatamente isso que a gente estava dizendo no começo com o tempo, né? Pessoas que lutaram pessoas que lutaram na Espanha contra o regime franquista, né? Pessoas que lutaram no Brasil contra a ditadura, pessoas que lutaram, inclusive, na Itália contra o ressurgimento do fascismo, contra o próprio fascismo, morreram, não deixaram nada. E uma juventude extremamente não crítica, é claro que isso não se aplica a todo mundo, mas, de forma geral, vem tomando esses lugares, né? O que a gente vê com as medidas de teletrabalho é um fenômeno que não é específico da pandemia, mas que, de alguma maneira, é intensificado pela pandemia. Dois fenômenos: descorporalização e precarização, né? Primeiro, que o trabalho ele deixa de ter aquela dimensão presente para se tornar algo que se espalha por toda a nossa cotidianeidade. Vou dar o exemplo dos professores, que é o exemplo meu, né, que eu sou professor. O que significa para um professor hoje, né, o teletrabalho? Significa estar disposto 24 horas por dia para dar uma aula em qualquer momento, com salários menores, né, Significa que o professor ele vai ter que fornecer os insumos. Isso é inédito na história do capitalismo. O trabalhador tem que fornecer os insumos. Tem que ter internet, tem que ter luz elétrica, tem que ter uma série de elementos, né, inclusive subjetivos, que isso fica a cargo do professor, isso é repassado para o professor. Isso gera ansiedade, isso gera estresse, isso gera uma perda de qualidade intensa. Por outro lado, a precarização, né? A gente pode pensar no pessoal da saúde, né? Que são criados. A gente tem visto depoimentos de médicos, enfermeiros, enfim, que têm jornadas de plantões de mais de 48 horas. Na Espanha e na França, na Espanha e na Itália, médicos e enfermeiros foram convocados, tal como se militares fossem, para além de qualquer direito do trabalho, para além de qualquer proteção jurídica, para estarem quase que diariamente 24 horas nos hospitais. Os entregadores de comida, os uberizados, precarizados, são aqueles também que sofrem de maneira intensiva esse processo, que é um processo desigual, né? É um processo que afeta, de um lado, essa descorporalização, não que afeta, mas que traz essa descorporalização, que em certa medida cria uma dimensão não crítica, cria uma dimensão docilizada, cria uma dimensão que se diz: olha, se você quiser trabalhar, é desse jeito, não há outra oportunidade, você tem que se render. É o que dizia o Agamben, por exemplo, né, num texto muito polêmico de filosofia, publicado algumas semanas atrás, que as medidas tomadas emergencialmente em situações de exceção, elas costumam se transformar em medidas gerais. O Agamben foi muito criticado, talvez pela metáfora que ele usou, que eu admito que talvez não seja a melhor metáfora. Ele fazia uma metáfora com o fascismo italiano. Ele diz que quando o fascismo italiano, nos anos 30, nos anos 20 e 30, né, se tornou dominante na Itália, os professores universitários, vários, a maioria deles, jurou lealdade ao fascismo.
Apenas 15 professores não juraram lealdade. E esses professores são recordados até hoje. Aí o Agamben coloca essa metáfora, e isso deixou muitos professores nervosos, né? Dizendo o seguinte, aquele professor, né, que aceita docilmente os mecanismos telemáticos, ele está agindo como os fascistas. Ele está simplesmente aceitando a imposição do seu tempo sem nenhuma crítica. É claro que a gente não pode tomar essa dimensão do Agamben, essa crítica do Agamben, de forma descontextualizada. A gente sabe muito bem que a maioria absoluta dos professores, né, no Brasil são professores de empresas privadas e que não tem escolha. Ele não pode escolher jurar lealdade ou não ao fascismo, como poderia um catedrático italiano, né, lá nos anos 20 e 30. Ele tem que fazê-lo se quiser comer no próximo dia, né, se quiser ter dinheiro para se manter. Mas, por outro lado, o Agamben ele nos mostra algo, talvez com essa ironia extremamente densa dele, que é verdade. Isso nas suas obras, já muito anteriores à pandemia, e agora com a pandemia com mais razão ainda. Estruturas que dizem que são emergenciais para tempos de exceção, elas se tornam, isso aconteceu ao longo da história do século XX, elas se tornam normais. O problema, então, não é nós fazermos aulas virtuais ou sessões do tribunal virtuais. O problema é que essa emergência, ela nos subjetive e nós passemos a compreender isso como algo normal, como algo cotidiano, e não é, né? A ideia de democracia, a ideia de governo do povo, né, essa ideia tão complexa, ela só é possível com corpos reais. Ela só é possível com pessoas, lidando com pessoas, com presença. Né? Por mais que nós temos vantagens as mais variadas com o trabalho virtual, com o trabalho telemático, né, ele não substitui a presença do ser humano. Né? O grande risco é que esses mecanismos de controle algorítmico, de substituição da presença pela descorporalização nas redes, eles se tornem normais. E o Agamben escreve, ele faz essa como se diz, esse alerta, né, num artigo, sei lá, de fevereiro, e aí em maio ele já escreve um artigo dizendo, previsivelmente, como eu já tinha dito em fevereiro, o Ministério da Educação italiano disse que no próximo ano as aulas serão virtuais, todas elas serão virtuais. E a gente está vendo na Itália a abertura para o turismo. Né? Olha que coisa completamente paradoxal. Eu posso abrir o meu país para o turismo, não para os brasileiros, né? Não para os brasileiros com toda razão, uma vez que a pandemia está descontrolada no país. Eu, se fosse a Itália, aliás, se fosse a União Europeia, tomaria a mesmíssima decisão. Mas o país está aberto ao turismo, mas as suas salas de aula não voltaram. A tecnologia que foi usada emergencialmente, ela demonstrou as vantagens em termos de docilização, em termos de criação de uma subjetividade que está absolutamente entregue ao capital, essa subjetividade 24.7, né, 24 horas, 7 dias por semana, e é muito vantajoso, né, muito vantajoso para as empresas e para o Estado, né? Para essa coisa chamada império. O Negri ele fala empresas e Estado é um império. O império é um conceito que unifica o público e o privado. É um conceito de exploração. É muito mais barato, né? É muito mais lucrativo manter uma educação e serviços públicos também, não nos enganemos, pela via virtual do que pela via, digamos, normal. Né? Então, para terminar, acho que eu já falei bastante, eu quero fazer um debate com vocês também, acho que talvez seja o mais interessante. A gente vê que há essa possibilidade de que as medidas emergenciais que nós tomamos, elas se tornem formas efetivas, e é contra isso que nós temos que lutar. Né? Não é tomar partido nessas discussões absolutamente sem sentido sobre vida ou morte, natureza ou cultura, vida ou economia, mas perceber que a gente realmente está vivendo um momento emergencial, não há dúvida nisso. Aqueles que dizem que não existe a pandemia, ou que ela é uma gripezinha, ou que ela é algo normal, isso não é verdade. A pandemia ela é realmente letal, ela tem um nível. Ela é um evento não previsto, não há outra medida a não ser o isolamento social nesse momento, se nós quisermos reconstruir
ou construir sociedade, mas tendo a noção de que isso deve ser pensado realmente como emergencial, né? Pensar que nós temos que manter ativos os nossos vínculos, as nossas amizades, os nossos afetos, as nossas lutas, né? As nossas reivindicações e tentar, de certa forma, orientar as decisões que nós podemos tomar ou que nós podemos influenciar que sejam tomadas para uma retomada solidária, democrática, né? Disso que a gente vai chamar de nova normalidade. Eu sou muito crítico em relação a essa expressão nova normalidade. O capitalismo nunca foi normal, ele não merece ser retomado. Eu acho que essa é uma chance epocal, isso é um momento epocal que vai entrar para os livros de história, em que nos foi dado, com toda a amargura e com toda a dureza que a história e a natureza costumam agir, nos é dada a possibilidade de pensarmos sobre nós mesmos, de refletirmos sobre nós mesmos enquanto sociedade e de construirmos algo diferente. Porque essa pandemia é apenas a primeira, ela é extremamente fraca em relação àquilo que pode vir ainda. A gente traça uns cenários apocalípticos no livro, assim, coisas que podem parecer roteiro de ficção científica, né? A gente sabe que, por um exemplo, só para vocês ficarem desesperados, com a mudança climática, a gente está vendo derreter, né, as calotas polares, etc. Muita gente fala, realmente, vai derreter as calotas polares, muitas cidades vão ser arrasadas pelo mar e tal, vão ficar submersas, mas não existe nessas calotas polares vírus que têm, assim, milhares de anos. E se esses vírus forem liberados no ambiente, a gente não sabe o que pode acontecer. A ciência mais avançada nos diz, tem monstros guardados nesse gelo, que se eles vierem à tona, pode ser, assim, o fim da vida no planeta, né? Então, se a gente não começar a pensar realmente num sistema econômico de produção de riquezas, mas de distribuição de riquezas minimamente justo, minimamente igualitário, nós estamos caminhando, sim, para o fim da nossa civilização. Me parece que pode parecer muito dramático, mas a filosofia ela tem que ter essa dimensão dramática também, né? Só é possível filosofar com o martelo, diz Nietzsche. Se nós não tomarmos consciência das possibilidades negativas e positivas que nos são abertas, me parece que o cenário que se põe é bastante sombrio. Prefiro acreditar que é possível, prefiro acreditar que é diferente, prefiro lutar pelo que é diferente. Como dizia o Pasolini, né, que é um cineasta, escritor italiano, né? Eu não acredito em nada, mas luto por algo. E como dizia o velho Marx, citado pelo Agamben, né? Esses tempos sombrios me enchem de esperança. Muito obrigado. Queria ouvi-los agora. Eu teria muito mais coisa para falar, mas, é claro, o tempo é limitado, a nossa dimensão mortal, a nossa dimensão finita, nos leva a limitar também as nossas palavras. Muito bem, professor. Estamos encantados com a sua exposição abrangente, profunda, trouxe temas muito relevantes, um olhar distinto que nos vai provocar, nos próximos dias, muitas reflexões. Professor, nós presenciamos, nós vamos agora fazer uma parte mais de uma espécie de ping-pong, um bate-bola, perguntas breves e respostas, se possíveis, também breves. Nós presenciamos uma ação política efetiva, ampla, em torno das questões de gênero e de raça. Essas questões têm mobilizado a sociedade, ganham muita exposição e com resultados práticos, concretos. Eu pergunto, por que as questões relacionadas a direitos sociais não conseguem mobilizar, reunir, empreender uma luta capaz de transformar isso? Será-se porque as questões sociais, as questões ligadas ao trabalho, elas afetam o coração do sistema capitalista? Seria por causa disso? Por que a causa... O trabalho continua central na vida de todos nós.
Todos nós dependemos do trabalho para a sobrevivência. Por que é que a causa social, a causa trabalhista, não mobiliza e não permite a transformação? Por favor. Eu vou tentar ser breve, mas é uma questão que dá uma tese, né? E muita gente já falou sobre isso. Questões de gênero, questões de raça, que inclusive afetam ou de alguma maneira se põem de maneira diferenciada na pandemia, elas nos mostram uma dimensão, digamos, individualista do sujeito. É aquilo que eu tenho dito em várias das minhas aulas, vários dos meus livros. O que manda no mundo são processos de subjetivação. Um aluno meu uma vez me disse, mas mais ou menos isso, de uma forma muito mais simples que o senhor colocou. Um aluno meu disse, mas professor, os pobres, eles são de direita, assim, os pobres eles votam em pessoas que são ricas. Falei, claro que eles votam. Isso significa que o sistema está funcionando. Isso significa que o sistema capitalista está funcionando. Aquela velha palavra, eu não sou marxista, eu gosto muito do Marx, é um dos meus amigos, o Marx. Tá? Tem um bonequinho dele que eu vou pegar para mostrar para vocês depois. Mas o Marx tem aquela velha noção da ideologia, né? Todo mundo fala mal ideologia hoje em dia. Mas o que é tecnicamente a ideologia? Ideologia é fazer passar interesses de uma classe como se fossem interesses universais. Isso é ideologia. É pegar os interesses da classe, digamos, burguesa capitalista e fazê-los parecer como se fossem universais. E aí a gente tem uma série de mecanismos para isso, né? A gente tem a cultura em sentido amplo, né? Nós temos as religiões, nós temos o próprio direito, que muitas vezes é um mecanismo desmobilizador, nós sabemos disso. Então, o mundo capitalista tem uma série de elementos que vão levar a questão trabalhista a ser vista isso. Mas a minha resposta passa por essa dimensão. E, claro, toda essa dimensão de gênero e raça também entra na dimensão ideológica, né? De transformar um valor específico de uma classe dominante como um valor geral. Quando a gente ouve, por exemplo, pessoas dizendo, governantes dizendo, mas eu não governo para mulheres, ou eu não governo para negros, eu governo para o Brasil como um todo, isso é o que há de mais ideológico no sentido negativo. Porque as pessoas são diferentes, as necessidades são diferentes, né? Essa é uma noção básica de justiça, e as ações têm que ser diferentes. A gente sabe que a mulher ela está muito mais explorada de forma geral do que o homem na pandemia. Ela não deixa de realizar as tarefas que historicamente e negativamente lhes são impostas, como dona de casa, e ao mesmo tempo tem que trabalhar, né, virtualmente, ou até como Uber, etc. A mulher tem uma carga de trabalho maior. Né? Eu li um artigo dizendo que é um artigo absolutamente sem sentido, mas para poder criticar o artigo, que os negros tinham mais, como se diz, possibilidade de morte pela Covid nos Estados Unidos. Falou, não é que os negros têm mais possibilidade de morte, não. É que o sistema de saúde dos Estados Unidos é racista. O sistema de saúde é racista porque ele depende de contraprestação.
E a classe mais pobre, de forma geral, nos Estados Unidos, é a classe negra. Então, se eu não tenho dinheiro para pagar o hospital, eu vou morrer mais. Então, não é que existe uma propensão natural do negro a morrer, não. É que existe uma desigualdade efetiva. Então, eu acho que nós, né, intelectuais, professores, magistrados, temos que sempre levar em consideração essa ideia de que não existe nada geral, não existe nada universal, existem conflitos, classes, diferenças, né? E qualquer um que fale assim, em nome da humanidade em geral, está mentindo. Não existe humanidade em geral. Existe João Luiz, existe Arnaldo Bozon, existe Andítias, existe Érica, Lidiane, são pessoas diferenciadas. E nesse sentido, qualquer ação que vise dizer que existe um interesse geral, ela está querendo, de alguma maneira ideológica, esvaziar a luta, esvaziar as demandas desses diferentes, que, como o senhor bem notou, não são ouvidos, né? Não são vistos. Professor, aí pegando o gancho com a pergunta do professor Arnaldo, o Alan... Estou te ouvindo. O Alan Supior tem uma obra, não sei se eu conhece, o Homo Jurídico, que ele faz um ensaio sobre a função antropológica do direito. E ele diz que o direito sempre teve essa função antropológica, e o direito do trabalho, especificamente, é um exemplo privilegiado nessa mediação, né? A técnica, e dá o exemplo do sucesso, digamos assim, um sucesso que o direito do trabalho teve com a primeira revolução industrial. De quarta revolução, de avanço de tecnologia, tanto da comunicação como da informação, agravada agora pela pandemia, critique muito o direito do trabalho, de que é um entrave à economia, de que o Estado tem que ser reduzido, que tem que ter mais emprego e não direito. E tudo isso que o que a gente percebe, pelo menos eu percebo pessoalmente, levando em conta aí a questão da ubiquidade, né, do trabalho 4 horas por dia, que às vezes muitos trabalhadores estão obrigados. Seria um sintoma, ao contrário do que se pega, de que o direito do trabalho, no atual estágio da revolução, fracassou? Saída. Muito boa também a questão, daria horas, mas vamos tentar ser breve. Eu acho que o direito, sim, ele tem uma função antropológica bem técnica, né, que é aquilo que dizia o Luhmann, né, reduzir complexidade social e garantir expectativa normativa. Porque a gente vive num mundo complexo, e cada vez mais complexo, né? O Luhmann fala isso num texto, se vocês me permitem esse aparte muito interessante, em que ele fala do amor também, né? Ele fala que a função do amor é muito parecida com o do direito, nesse sentido. O amor, ele reduz complexidade social e garante expectativa normativa. Quando eu digo assim, eu te amo para alguém, está reduzindo a complexidade dos sentimentos, dos afetos, e está gerando uma garantia, né? Esse código do amor já tem uma série de normas nele. O direito é assim também. A nossa vida, ela é caótica, a nossa vida é contingente, a nossa vida é mutável. A gente não dá conta de viver na total indeterminação. Por isso o direito organiza, né? E garante, em certa medida, expectativas. Garante que se eu trabalhar, eu vou receber o salário, por exemplo. Garante que quando eu ficar velho, eu vou ter uma aposentadoria. Garante que se eu ficar doente, né, não poder trabalhar, eu vou ter um auxílio qualquer. Então, o direito, por mais que ele tenha uma função, muitas vezes, que é autoritária, que é opressiva, ele tem antropologicamente essa possibilidade. Mas aí, veja, eu estou falando do direito enquanto conceito, e não do direito capitalista. Da mesma forma, quando eu falo em economia, eu estou falando da economia, é impossível viver sem economia. Economia é essa arte que nós humanos temos de criar realidades para nós próprios. Mas a economia capitalista não é a única, né? Não é a única que existiu, nem que existe. É a predominante. E é esse elemento ideológico que nos faz ver o direito capitalista e a economia capitalista como o único direito e como a única economia. Nesse sentido,
é preciso repensar o direito do trabalho, que é uma figura desde sempre dúplice. O direito do trabalho ele sempre é como Jano, né? O Jano é aquele deus bifronte do mundo greco-romano, né? Por um lado, o direito do trabalho ele tem essa função protetiva que está na sua origem, né? Mas por outro lado também a própria função protetiva que insere o trabalhador, digamos, no mundo jurídico, ela tem uma dimensão desmobilizadora de lutas que não são institucionais, né? Muitos autores dizem que o direito do trabalho, né, no entre guerras, ele se fortaleceu e conseguiu garantir elementos civilizacionais fundamentais, mas ele enfraqueceu as lutas, digamos, operárias. Ele enfraqueceu essa dimensão que deve sempre existir da luta que não é simplesmente institucional, da possibilidade de revolução contra o sistema. Então, o direito do trabalho ele é dúplice. Ao mesmo tempo que ele garante uma dimensão de proteção mínima, ele também é um elemento do Estado. Ele faz parte do Estado. A sua reflexão é perfeita nesse sentido. Se a gente está vendo, na realidade, uma maximização do trabalho, e não só a maximização, uma mudança de natureza, né? Se a gente pegar aquele conceito lá, não sei se eu vou lembrar, né, os 3 elementos básicos da relação de trabalho, né, a subordinação, a não eventualidade, qual que é a outra, gente? Eu esqueço. Eu esqueço. São 3 elementos. Mas como é que esses 3 elementos eles vão ser vistos no teletrabalho, em que você tem que estar 24 horas disponível, né? Em que você se dá os meios de produção, como a internet, como a energia elétrica. Eu acho que o direito do trabalho ele tem que, de alguma maneira, não resolver essa ambiguidade, mas ele tem que perceber que surgiram novas demandas. Então, não é que ele falhou. O direito do trabalho ele não pode ter falhado porque ele foi criado como um instrumento dúplice e que nós utilizamos taticamente. Você me perguntou no começo, né, o que é esse negócio de filosofia radical do direito do Estado, que é a minha linha de pesquisa na Faculdade de Direito da UFMG. É exatamente uma linha de pesquisa que, entre outras coisas, tenta ver, né, esse elemento tão complexo chamado direito na sua complexidade, na sua diversidade. Ele não é algo que vai garantir liberdade, como a doutrina tradicional nos diz, também não é simplesmente um elemento maléfico, como o marxismo mais ortodoxo nos diz, mas ele é um elemento que pode ser jogado, pode ser profanado, que pode ser usado taticamente e estrategicamente. Um dos direitos que mais se presta a isso é o direito do trabalho, exatamente por essa dimensão dúplice dele. Eu acho que cabe a nós, né, que temos uma dimensão de solidariedade, de democracia, de consciência em relação aos conflitos e classes sociais, tentar cada vez mais fazer valer essa dimensão protetiva do direito do trabalho em relação ao novo trabalho que está surgindo. Então, não é hora de abrir mão do direito do trabalho, é hora de perceber que algumas das suas soluções já não se aplicam, já são velhas, não tem sentido, mas que isso não quer dizer que ele não tem sentido, quer dizer que ele tem que ser reconfigurado para mais proteção nesses novos tempos sombrios que nós estamos vivendo, né? Para quem diz, então, que o direito do trabalho atrapalha a economia, como o senhor citou aí, é bom lembrar, o direito do trabalho atrapalha a economia capitalista. Outras economias, ele não atrapalha, não. Então, há que se pensar numa dimensão muito mais ampla. Será que nós estamos condenados a esse regime de exploração para sempre? Outras sociedades já tiveram outras formas e outras sociedades atuais têm outras formas, né? O ser humano é exatamente aquele ser que não tem destino nenhum. Eu acho isso belíssimo. A Agamben que fala, o ser humano não tem destino. O ser humano é um ser aberto. O ser humano ele não tem uma obra própria. Os animais têm obras próprias, né? O castor só pode fazer barragem, uma represa, né? A formiga só faz formigueiro. O ser humano está aberto. Ele pode ir contra a própria natureza, no sentido de uma natureza essencial. Então, já que nós estamos abertos, nós não estamos condenados a viver um regime de exploração. Podemos criar algo novo. Há potências para isso. Falta que a gente efetivamente acredite e lute por isso. Professor, nós temos mais 5 minutinhos para concluir. Nós sabemos que o futuro virá
é sempre derivado do presente. São as atitudes, as disputas, né, as iniciativas e as lutas que travamos agora que determinarão os contornos do amanhã. No meio da pandemia que impõe o distanciamento social, como mobilizar, regimentar forças para construir ou reinventar um novo mundo com, sobretudo, um novo mundo do trabalho, baseado na dignidade, na justiça e na solidariedade? Eu realmente não sei como responder. Eu acho que qualquer um que falasse que saberia estaria, de certa forma, sei lá, chutando essa resposta, porque, sem dúvida, o presente determina o futuro, né? Mas eu quero relembrar aqui a frase do George Orwell, né? O Orwell dizia que quem controla o passado controla o presente. Quem controla o presente controla o futuro. Eu acho que retomar criticamente tradições, lutas, embates, reivindicações, né? Retomar aquilo que um autor, que tem sido estudado muito no direito agora, mas 10 anos atrás nem era conhecido, que é o Walter Benjamin, né? Benjamin fala de uma tradição dos oprimidos. A gente tem que entender que a história ela foi escrita pelos vencedores, mas nem por isso não existem narrativas outras, nem por isso não existem formas outras que devam ser retomadas. Eu acho que na pandemia é realmente muito difícil a gente pensar em transformação num momento em que a nossa vida está em jogo, né? Nossa vida está em jogo. A gente sai na rua aqui, pode pegar esse maldito vírus e morrer. Mas eu acho que isso traz um elemento fundamental, que é a compreensão da nossa finitude, a compreensão da nossa mortalidade, como eu tinha dito. Isso tem que ser posto como um elemento fundamental. E mais ainda, nós temos que cultivar nossos afetos, cultivar nossas alianças, cultivar nossos pactos comunais para o enfrentamento desse mundo, né? Se isso vai se dar mediante internet, mediante intervenções telemáticas, ou se nós vamos, em algum momento, falar assim, nossa, eu vou assumir o risco de ir na rua hoje para fazer uma manifestação contra a ditadura. Eu vou assumir o risco de hoje ver os meus pais, porque eu quero, para mim é mais importante vê-los aqui agora do que viver. É isso que o Agamben nos diz. É muito duro falar isso, muito difícil, e eu não estou pondo dever para ninguém. Estou pondo simplesmente uma ideia, estou pondo simplesmente uma reflexão. Aquele que não tem motivo pelo qual morrer é sinal que ele não merece viver. A vida não é simplesmente desenvolvimento orgânico. A vida é vida do pensamento também. É vida dos afetos positivos e negativos também. Então, não estou falando contra o confinamento social de forma nenhuma. Eu estou dizendo que a gente não pode tomar a vida orgânica como critério último, né? Todos nós temos que ter uma vida qualificada. E essa vida qualificada tem alguns valores. Então, existem situações em que a gente vai poder e vai dizer de que há um elemento que eu não abro mão, há uma dimensão que eu não abro mão, há uma dimensão que é maior do que a minha vida, que vale a pena arriscar a vida. Eu acho que é fundamentalmente isso, fazer as pessoas entender que as condições objetivas são também subjetivas. E falei muito dos marxistas hoje, mas alguns alunos meus devem estar vendo aqui, devem estar rindo, porque eu brigo com os marxistas dia e noite na faculdade de Direito. Porque eles têm essa ideia de dizer que só as condições objetivas é que vão determinar, por exemplo, uma revolução, seja positiva ou negativa. Não são só as condições objetivas, não. Elas são importantes, mas as condições subjetivas. O que eu represento para mim mesmo? Qual é o processo de subjetivação ao qual eu estou exposto? Então, se nós passarmos a perceber o óbvio, que nós somos mortais, e que o valor da vida não está simplesmente na sua duração, mas naquilo que nós criamos e impomos a ela enquanto nosso campo axiológico, a gente vai continuar refém do medo. Talvez seja uma boa coisa para terminar, assim, falar que os processos de subjetivação da Covid-19, da pandemia, elas estão explorando muito o medo. Isso é terrível, porque com medo não se constroem democracias.
já tem muitos séculos que Hobbes demonstrou que com o medo se constroem ditaduras, com o medo se constroem estados securitários, com o medo se constroem estados absolutos. O medo é natural em quem é mortal, né? Mas a gente tem que tentar alavancar outros afetos, né? Que seja a revolta, que é muito mais revolucionária que o medo, que seja o amor, que é muito revolucionário também. Não é o amor romântico individual, não. É o amor enquanto essa participação no drama de ser humano, né? Então, nós temos que lutar contra o medo. Se eu tiver que deixar uma palavra final, lutar contra o medo. É isso que a gente tem que fazer. De todas as formas possíveis. Inclusive usando a internet, como a gente está usando aqui. Profanar isso tudo. É possível Muito bem, fazer uma pergunta rápida? Fazer só uma pergunta rápida para o professor? Professor, eu queria saber se Deus continua dirigindo bêbado. Deus está dirigindo bêbado e nós estamos presos no porta-malas do carro. Essa foi um livro meu de poemas que tem esse título. Professor Andítias Matos, agradecemos imensamente, foi muito interessante esse encontro, propiciou, né, muitas informações, vamos poder refletir bastante sobre suas ponderações. Eu preciso encerrar, lamentavelmente, haveria muitas questões e outras discussões interessantes, mas eu preciso encerrar. E eu queria concluir lendo aqui uma pequena passagem de um primeiro livrozinho que eu li logo após a eclosão da pandemia. É um físico italiano, Paolo Giordano, que ele escreveu um livro e já até foi publicado recentemente no Brasil, mas eu ainda li em espanhol. Ele diz assim: não tenho medo de ficar doente. Então, tenho medo de quê? De tudo aquilo que o contágio pode mudar. De descobrir que os pilares da civilização são castelo de cartas. Tenho medo do esgotamento, mas também tenho medo do seu contrário, que o medo passe em vão, sem deixar uma mudança para trás. Então, com essas palavras, agradecemos ao professor Andítias pela exposição, pelo debate, e a Ajude agradece a todos, ao coordenador João Luiz, à equipe de apoio, e damos por encerrado esse encontro. Um grande abraço a todos e ficamos por aqui. Parabéns e obrigado. Isso foi um prazer, espero que possamos repetir esses encontros e, enfim, não que não tenhamos medo, mas que o medo ele seja substituído por outros afetos e temperado por outros afetos. Muito obrigado e bom almoço e bom dia a todos e a todas. Para todos nós, para todos nós.